E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que, olha, vai desmontar completamente aquela visão que a sociedade tem sobre a proibição global das drogas. A gente vai dar uma olhada de perto nos registros históricos, porque, para ser sincero, eles contam uma versão bem diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir por aí. Bora lá? Todo o nosso papo de hoje é baseado nas descobertas impressionantes do jornalista Johann Hari, detalhadas no livro Na Fissura. Para entender de verdade esse assunto, ele viajou o mundo todo, leu diários antigos e revirou arquivos do governo que estavam lá, esquecidos e acumulando poeira. E os documentos que ele trouxe à tona são simplesmente de cair o queixo. Mas antes de tudo, fica aqui uma reflexão. O que um burocrata implacável, uma cantora de jazz lendária que arrastava multidões e um médico que a história quase esqueceu teriam em comum? Vidas tão diferentes, né? Mas elas acabaram se cruzando de um jeito muito trágico no século passado. E é exatamente esse cruzamento que ilustra como as políticas de drogas que temos hoje foram realmente desenhadas. Vamos à primeira parte da nossa análise, a verdadeira origem de todo esse conflito. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Sempre que surge a pergunta de quando a guerra às drogas realmente começou, a nossa mente costuma ir direto para os discursos políticos dos anos 70 ou para aquelas campanhas pesadas de televisão nos anos 80. Mas olhando os arquivos, essa linha do tempo está simplesmente errada. Pois é, não foi com o Nixon. E também não foi com o Reagan. A coisa toda começou bem antes, lá nos anos 1930. E o mais chocante de tudo, isso não teve nada a ver com uma grande crise de saúde pública ou algum consenso científico da época. Na verdade, tudo nasceu das cinzas da lei seca americana. Quando o álcool voltou a ser legalizado, de repente, um verdadeiro exército de agentes federais ficou sem ter o que fazer, com o emprego por um fio, precisando desesperadamente de uma nova missão para justificar a própria existência do departamento. E aí que entra o nosso arquiteto, o burocrata no centro dessa história toda, chamado Harry Anslinger. O Anslinger tinha acabado de assumir um departamento pequeno no governo que estava sofrendo cortes de verbas absurdos e parecia que ia fechar as portas de vez. O que os memorandos internos revelam é que ele sacou rapidinho que criar um pânico racial era a jogada perfeita para garantir dinheiro e poder. Ele armou uma campanha implacável, usando minorias como bodes expiatórios. Relatórios oficiais, redigidos por ele, espalhavam que imigrantes mexicanos ficavam violentos e insanos por causa da maconha. Ele afirmava que os afro-americanos eram uma ameaça gigantesca à sociedade branca por causa dos entorpecentes. E dizia até que imigrantes chineses usavam o ópio para dominar mulheres. Tudo isso, claro, para gerar um medo tão profundo e irracional na população que o departamento dele parecesse ser a única salvação moral do país. Agora, vamos ver como essa perseguição toda atingiu em cheio a maior estrela do jazz na época, a inigualável Billie Holiday. Essa cruzada moral bateu de frente com a cultura livre do jazz, um estilo musical que o diretor simplesmente detestava. E no topo desse cenário estava Billie Holiday, dona de um talento fora do normal, mas que carregava muitos traumas. Em 1939, ela teve a imensa coragem de lançar a música Strange Fruit, um protesto poético e fortíssimo contra o linchamento de pessoas negras no sul do país. As autoridades exigiram que ela parasse de cantar a música imediatamente, mas ela bateu o pé e não recuou. E olha só, os documentos mostram que foi exatamente no dia seguinte a essa apresentação que o Departamento de Narcóticos começou a perseguir a cantora de forma implacável. E o nível de hipocrisia na aplicação das leis era revoltante. A base da política de narcóticos não tinha nada de médica. O foco era puramente em quem estava na mira deles. Por exemplo, quando o Anslinger descobriu que a grande atriz branca Judy Garland também usava drogas pesadas, a reação dele foi chamar a atriz para um bate-papo amigável, sugerir que ela tirasse umas férias e abafar o caso para proteger a carreira dela perante o público. Do outro lado, a Billie Holiday e outros artistas negros sofriam com informantes infiltrados, batidas policiais, prisões, confisco do direito de trabalhar e um assédio constante. Eram duas medidas completamente diferentes para a exata mesma lei. Isso nos leva à resistência médica e ao embate histórico de saúde contra a polícia. É muito comum a história apagar o fato de que a própria comunidade médica lutou muito contra tudo isso. Médicos altamente respeitados, como os irmãos Dr. Edward e Dr. Henry Smith Williams, batiam na tecla de que a dependência era uma questão estritamente de saúde. Antes dessas proibições todas entrarem em vigor, os registros são super claros. A grande maioria das pessoas que desenvolviam dependência trabalhava e tinha uma vida razoavelmente estável. Elas iam na farmácia, acessavam os remédios legalmente por poucos centavos e seguiam a vida. Mas, depois que as novas políticas linha dura de Anslinger entraram em ação, o cenário desmoronou.
Essas pessoas viraram criminosas da noite para o dia. Privadas de cuidados médicos, elas caíram na miséria profunda e foram empurradas para as ruas precisando recorrer ao crime simplesmente para não sofrer com a abstinência. Vamos então entender o quinto ponto, o monopólio do crime. Afinal, quem realmente saiu lucrando com toda essa proibição? Quando os médicos da época começaram a investigar os estragos reais dessa criminalização, eles descobriram um dado pra lá de assustador: 1000%. Esse número gigantesco foi o aumento estimado no preço das substâncias no exato momento em que a repressão começou. Tirar os pacientes das clínicas e proibir o tratamento compassivo criou um mercado clandestino colossal e incrivelmente lucrativo numa questão de dias. A ironia trágica de tudo isso é que a política proibicionista entregou, de bandeja, um monopólio bilionário para o crime organizado. Enquanto o governo fazia discursos inflamados sobre moralidade, a máfia simplesmente assumiu o controle exclusivo das vendas. E as pessoas doentes, encarando aquele aumento absurdo de 1000%, não tinham para onde correr a não ser para a ilegalidade. Mas tem um detalhe ainda mais sombrio revelado pelas investigações: a corrupção dentro do próprio governo. Agentes federais encarregados de fechar clínicas médicas, como o famoso Big Chris Hansen, estavam na verdade na folha de pagamento dos próprios traficantes. Os líderes criminosos pagavam propina à polícia para eliminar a concorrência dos médicos legais, garantindo que o dinheiro fluísse exclusivamente para o mercado ilegal. Parece roteiro de filme, né? Para a gente entender o custo humano irreparável por trás dessa burocracia toda, vamos olhar de novo para os últimos dias da Billie Holiday. Aos 44 anos, o corpo dela não aguentou mais o peso das doenças e da exaustão, mas mesmo doente no hospital, o governo não deu um minuto de paz. Em vez de receber cuidados dignos, agentes invadiram o quarto, prenderam ela na própria cama de hospital e proibiram o contato com os amigos. E o pior, os médicos estavam tratando ela com metadona prescrita e ela estava apresentando sinais claros de melhora, mas a polícia interveio de forma brutal e simplesmente confiscou o remédio que estava salvando a vida dela. A Billie faleceu pouco tempo depois, sem suporte e com policiais armados na porta do quarto. É um exemplo desolador de como tratar um problema de saúde puramente como crime pode ter consequências ativamente fatais. Mas, apesar de toda essa diversidade e da crueldade imposta a ela, a força da Billie Holiday ficou marcada para sempre. Ela mesma resumiu isso de um jeito brilhante. Um dia, simplesmente decidi que não faria nem diria nada a menos que fosse verdadeiro, e ela manteve isso até o fim. Ela se recusou a baixar a cabeça para um sistema tão estruturado na hipocrisia e no racismo. Essa determinação inabalável de viver a própria verdade mostra uma integridade e uma grandeza que as políticas e as pessoas que a caçaram jamais possuíram. E agora, chegando ao fim da nossa jornada de hoje e olhando para todas essas provas documentadas, fica uma reflexão que a gente não pode ignorar. Se a base das políticas globais que vivemos hoje não começou para proteger a saúde das pessoas, mas sim por causa de pânico racial, pela necessidade de salvar o emprego de um burocrata, e no fim das contas acabou servindo para enriquecer monopólios criminosos, a quem será que esse sistema realmente está protegendo hoje em dia? É uma pergunta difícil, mas que precisa ser encarada de frente. Valeu demais por acompanharem a gente em mais essa imersão profunda. Espero que o papo de hoje tenha expandido as perspectivas sobre o tema. Até a próxima!